Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje novamente para estarmos falando um pouquinho sobre medicina no Paraguai. É o segundo vídeo dessa série que eu estou fazendo com algumas dicas e informações que eu obtive e que são bastante importantes para quem está querendo fazer o curso de medicina. Só relembrando o assunto do nosso primeiro vídeo, é muito mais em conta fazer medicina no Paraguai. Chega a ser absurda a diferença de valores, não é? Como eu citei, com 1.200, com R$ 1.000, ou até R$ 800, você faz uma faculdade ou menos de medicina no Paraguai e você pode estar pesquisando aí na internet as várias faculdades. Eu também no vídeo anterior dei algumas dicas para você. Hoje eu queria explicar um pouquinho como funciona essa questão da medicina no Paraguai. Eu até anotei aqui alguns tópicos que eu queria abordar com você. Eu sei que é dúvida de muita gente, porque nós também pesquisamos antes de iniciar. Então, eu estou tentando sanar algumas dúvidas que também tive na época em que nós estávamos procurando uma faculdade de medicina. Bom, como é que funciona essa questão? Tem vestibular? Hoje, né, em 2018, que eu saiba, 2017, vamos falar, ainda não havia vestibular. E 2018 também não há vestibular ainda. Eles estão realmente, segundo o que nós ouvimos falar, estão programando para que haja vestibular para a faculdade devido ao número enorme de brasileiros, como eu disse, a invasão dos brasileiros no Paraguai. Muito brasileiro de todas as cidades, de todos os estados que você possa imaginar, estão fazendo medicina, estão tentando realizar o sonho lá no Paraguai. Então, hoje, vou falar a realidade de hoje, ainda não tem vestibular. Como é que funciona? Você escolhe a sua faculdade, você vai à faculdade, você faz a matrícula da faculdade e você vai participar de um cursinho, digamos assim, né? Como se fosse um cursinho que se chama nivelação, né? A nivelação nada mais é do que um pré-preparo para você entrar na faculdade, ou seja, muita gente que vai estar fazendo essas matérias que são colocadas lá para serem feitas, já vai poder ter uma noção se gostou, se teve facilidade com o idioma espanhol, se gostou da localização, se adaptou ao país. Então seria uma adaptação e é também, né, uma noção se você tem ou não facilidade para essas matérias. Vou citar algumas das matérias que tem: química, física, matemática, biologia, são as matérias que fazem parte dessa nivelação e que você tem ali a nota. Muita gente realmente tem dificuldade, não passa nessa prova final, né? Você estuda alguns dias de cada matéria, depois você tem uma prova final para cada uma dessas disciplinas. E aí você é ou não capacitado para iniciar o seu curso de medicina. Então, essa nivelação é para isso. Então, tá aí uma possibilidade de você já começar a fazer essa faculdade e correr, né? Porque a gente não sabe se eles vão optar por um vestibular rapidamente, devido à grande procura. Então, de repente, você tá aí com sonho, tá aí um pouquinho preso, sem saber se vai, se não vai. Então, ainda existe essa facilidade. A segunda pergunta que me fazem é: Soraya, e depois que eu me formar, como funciona? Eu vou poder fazer a faculdade? Eu vou poder exercer a minha profissão no Brasil? Sim, você pode exercer a sua profissão no Brasil desde que você faça uma prova chamada Revalida. O Revalida é como se fosse, a grosso modo, uma OAB. A pessoa se faz essa faculdade de Direito e no final ela presta examinar a OAB para saber se ela está exatamente capacitado para isso. Então, você vai terminar o seu curso de medicina lá no Paraguai, tranquilamente. No final, caso você queira exercer a sua profissão no Brasil, aqui no Brasil, você vai fazer esse revalida e você passando no revalida, você tem autorização para exercer a sua profissão aqui no nosso país. Mas, caso você não queira voltar para o Brasil, caso você se apaixone pelo Paraguai, pelas pessoas, e você queira continuar lá, você pode, com o seu curso, com o seu certificado, prestar seus serviços lá e trabalhar lá e fazer concursos lá. Enfim, você está habilitado para ser médico no Paraguai e com o Revalida você vai estar
apto para ser médico aqui no Brasil. Ok? Então hoje são essas dicas aí que eu acho que são importantes. Eu volto depois com mais vídeos falando um pouquinho mais sobre a vida, sobre algumas coisas. Ah, só vou colocar um adendo. Tem gente que fica com dúvida. E as aulas, são em português ou em espanhol? Como é que é? Vamos colocar que é um portunhol? Como as salas tem muito brasileiro, todo mundo acaba falando em português. Porém, os professores, todos eles, né, falam espanhol. Então, você vai, no primeiro ano é bem tranquilo, é um pouco de português, um pouco de espanhol, mas vai chegar uma época em que você realmente vai ter que estar falando mais em espanhol. Mas é bem tranquilo, as palavras são muito parecidas, alguns termos e frases são diferentes, óbvio, mas você no dia a dia, em contato com as pessoas, indo em restaurante, lojas e conversando com outras pessoas, você vai pegando aí a facilidade disso. Então, as aulas são em espanhol, sim, mas os professores permitem, né, nos anos iniciais, que você se manifeste, não é, em português, ok? Então, tá bom. Ficamos por aqui hoje, até mais, e depois eu volto com outras informações. Caso você tenha algumas dúvidas, pode deixar aí embaixo no comentário. Se eu puder te ajudar, vai ser um prazer.